Modelo de Cournot, alguma dúvida aqui específica? Professor, Oi. eu tenho aqui conjunto de estratégia. Defina o E, conjunto de estratégia de cada jogador? tipo assim, seria somente as quantidades deles? Isso, é. É algum. O conjunto de estratégia do jogador no caso, vai ser. é, no caso, é as estratégias, né? Então é o quê? A quantidade produzida, ela vai estar sempre, né? Aqui não. Colocar. Ela vai estar sempre entre zero, fechado, e aberto, né? No mais infinito. Então, é só isso. O conjunto de estratégia dele é o intervalo, né? Do zero até o mais infinito. Ok? Ou você pode colocar, né? Que é os reais positivos, né? Aí isso vai variar se é simétrico, assimétrico. Aí isso aí é para resolver, só que como a prova é pescada, né? Se vocês jogarem na fórmula, já sai o resultado. Mas aí se eu pedir para você definir a função melhor resposta, né? O pior é que até no material já tem isso aqui, né? Então, sei lá. É bom vocês saberem resolver, porque eu sempre tento tirar alguma coisa para premiar aqueles que sabem resolver o modelo e não só substituir os valores na fórmula, ok? É, mais alguma dúvida aqui com relação ao modelo de Cournot? O modelo de Cournot é bem simples, né? E aí, o gráfico é você traçar. Acho que eu fiz isso em sala de aula. É você fazer o gráfico das duas curvas, né? De melhor resposta, as duas funções. Aí uma vai ser assim e a outra assim. E o equilíbrio de Nash vai ser onde as duas se tocam. E a única dificuldade aqui é colocar os interceptos, onde as curvas tocam os eixos. Isso tem no livro do Fiane também. Mas como eu disse, né? Não tem como pedir isso aqui, né? Vamos lá então. Aqui é o Cournot assimétrico, né? É um pouco mais difícil. E mas o raciocínio é o mesmo, né? Você monta o lucro da empresa um, faz a melhor resposta, monta o lucro da empresa 2, faz a melhor resposta, resolve o sistema de equações e encontra aí as quantidades de equilíbrio, Q1 e Q2. E por exemplo, desse aqui, como a gente sabe que o custo da 2 é 6 e o da um é 2, custo marginal, a gente sabe que a empresa 2 vai produzir menos, né? A empresa um vai produzir mais. E aí, o lucro vai ser maior da empresa um. Então vai ser um equilíbrio que é assimétrico. Alguma dúvida aqui nessa 3? Querem que eu resolva ou pode passar? Quem tiver vergonha de falar pode digitar no chat também. Oi. Só para conferir os números, a quantidade 1 é 34, a 2 é 30 e o preço é 36. Sei não, de cabeça não. Vamos ver. Ah, Peraí, deixa eu olhar aqui na. O material tem a fórmula, né? Cadê? O material tá bem direitinho, né? Tá bem completo. Dá pra usar aí bastante. Cadê? Modelo de Cournot com duas empresas e custo marginal diferente. Pronto. Então deixa eu pegar aqui essa fórmula e a gente vê o resultado. Puxar aqui. Tem muito. Tá aqui a fórmula, né?
Aí a solução desse modelo aí. Vamos ver aqui. Agora ficou ruim aqui. Eu escrever aqui. P é igual a 100 menos Q1 mais Q2. E os custos são 2 e 6, né? 2 e 6. Ok. Então vamos ver aqui de acordo com essas fórmulas. O Q1 ele é A, o A é 100 e o B é 1. Então é 100 menos 2, que multiplica C1. C1 é o custo marginal da empresa 1, então é 2 vezes 2, né? Mais C2, que é 6, sobre 3B. Então vai dar 100 menos 4, mais 6 é menos, ou mais 2. 102 dividido por 3 dá 34, né? Ok? E aí o outro vai dar o quê? Vai mudar. Aqui vai ser menos 12. E aqui vai ser mais 2, né? Então vai ser menos 10, vai dar 90. Dividido por 3 dá 30. Foi isso mesmo que tu achou? Alô, alô? Vocês estão me ouvindo aí? Ou parou? Estamos ouvindo sim. É porque eu acho que ela. Deve ter caído, né? Mas eu acho que ela. Pronto. Aí o preço vai dar o quê? 108 dividido por 3 dá quebrado, né? E aí os lucros também não dá para fazer, né? Então com as fórmulas em mão é bem fácil, né, de resolver esses modelos. O problema é que nem sempre as fórmulas estão lá pra gente, né? Questão 4. Alguém resolveu? Questão 4 é bem legal. Cadê aqui? 120. Vamos fazer ela aqui, então. Aqui é o modelo de Bertrand com restrição de capacidade. Então, lembrar isso aqui. Pera aí. Então, a questão 4 ela é da Ampec de 2020. Recente. Foi do ano passado. Então, uma questão típica aí, né, da Ampec, bem elaborada essa questão. Então vamos lá, é um modelo de Bertrand com duas empresas, tem restrição de capacidade e o produto é homogêneo. Então a função de demanda aqui é Q igual a 200 menos 2P. E o custo, função custo, né, o custo marginal de cada empresa é 2Q. E aí ele vai dizer que a capacidade, né, máxima, né, de produção de cada empresa é 120. Então Q barra nesse caso é 120. Vou puxar aqui para baixo. Então vamos aqui resolver. O item A está perguntando o quê? Se P1 é menor do que P2, então o lucro da empresa 1 será igual a essa equação aqui.
Se o P1 é igual ao lucro, se o P1 é menor do que P2, então quer dizer que a empresa 1 ela pode, né, produzir até o máximo dela. Então o lucro dela, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Pronto, deu certo aí. Vamos pegar aqui a equação, né? Que aí fica mais fácil vocês olharem. Então tá aqui na página 21 do material. Equação 1.1. Aqui vai ficar grande. Deixa eu pegar menor. Então tá aí a equação do lucro, ok? Tá dando pra ver ou tá pequeno? Então aqui ele tá dizendo o quê? P1 é menor do que P2. Então a gente está em qual cenário, né? Aqui é o lucro da empresa I, então a gente está aqui nesse cenário. Então o lucro dela vai ser o quê? O preço menos o custo marginal, vezes a quantidade que ela produz. E ela vai produzir o mínimo, né, entre o que sobra do mercado e a quantidade máxima que ela consegue produzir. Então, transformando aqui para a questão, a gente vai ficar com P1, o lucro da empresa 1, né? Menos C. O C é 2 das duas empresas, então é P1 menos 2, que multiplica o mínimo. Aqui o A, ele é... Agora aqui tem uma diferença, né? Não, aqui é A menos P, tá certo. Tá? A demanda é que no modelo de Bertrand com restrição de capacidade, a gente coloca a função demanda, não a demanda inversa. Então o A é o 200 e o B aqui no caso seria o 2, né? O B. Então vai ficar o A é 200 menos 2P e o Q barra é 120. Então o item A tá correto ou tá errado? Tá quase igual, né? Só que aqui tem 60. Mas a quantidade máxima produzida pela empresa 2 é o Q barra, que é 120. Ok? Então, essa aqui é falsa. O item B vai falar o quê? Se P1 é igual a P2, que é igual a 2, então o modelo está em equilíbrio. E aí, quem é que sabe essa? Vou dar aí meio ponto para quem responder de maneira perfeita. Vamos lá, quem quer responder? Ah, preço de equilíbrio é 50. Como? O preço de equilíbrio é 50. Eu montei a preço vezes quantidade menos depois Não, DV. aqui não precisa nem fazer cálculo não. Esse aqui. 40. Ai, E aí, quem que sabe essa? Ninguém? Essa aqui é bem fácil. Ele tá falando aqui, isso aqui esquece, né? P1 e tal. Ele tá falando que o modelo tá em equilíbrio.
existe equilíbrio de Nash para o modelo de Bertrand com restrição de capacidade? Não. Esse modelo aqui ele não tem equilíbrio em estratégias, né, puras. Então isso aqui já está errado. Esse aqui seria o equilíbrio P1 igual a P2 igual a 2, que é o custo marginal. Então P1 igual a P2 igual ao custo marginal. Isso aqui seria o equilíbrio de Nash do modelo de Bertrand no caso de sem restrição de capacidade. Então essa questão só está querendo saber se você sabe qual é o modelo aqui, né? Você esqueceu ou não. Então, como o modelo não é com restrição de capacidade, não existe equilíbrio de Nash. Se não existe equilíbrio de Nash, não pode o modelo estar em equilíbrio. Então, falso. O lucro da empresa 1 será nulo se P1 for maior do que P2 e P2 maior do que 40. Se o P2 for maior que o 40, P2 maior do que 40, quer dizer o quê? O preço barra é quanto aqui nesse caso, né? O preço barra é o preço que zera a demanda, né? Então dada que faz com que não é que é zero a demanda, é com que a quantidade demandada seja igual a 120, que é o máximo que a empresa consegue produzir. Então se a gente substituir na demanda, 120 é igual a 200 menos 2P, em que 120 é o Q bar. Certo? Então vai dar o quê? Vai ficar menos 80 é igual a menos 2P. Então o P é igual a 40, o P bar. Esse aqui é o preço que faz com que a quantidade produzida e demandada, né, seja igual a 120. Qualquer preço acima disso aqui, a quantidade vai fazer o quê? Subir ou vai cair? Vai cair, né? Preço maior, quantidade menor. Então qualquer preço além do 40, a quantidade produzida vai ser abaixo do 120. Então, se o preço da empresa 2 é maior do que 40, quer dizer que, por exemplo, 41, ela vai vender para todo o mercado, porque ela vai conseguir produzir menos do que 120, certo? Porque a quantidade demandada vai ser menor do que 120. E aí a empresa 1 vai ficar sem mercado. Então o lucro dela vai ser zero. Aqui, coincidentemente, é a mesma equação que está aqui nessa forma. Esse 40 aqui é referido ao P barra. Só que é o contrário, né? Então a gente está vendo ao contrário, né? Aqui é o P2 maior do que o P1 e o P1 sendo... Aqui eu estou trocando os índices tudinho. A gente tem que P1 tá aqui, né? Embaixo, vamos ver. P1 é maior do que o P2. Não, em cima. E o P2 é maior do que 40. Então quer dizer que o lucro da empresa 1 é zero. Então é esse cenário aqui, né? Ok? Então esse aqui é verdadeiro. O item D. O lucro da empresa 1 será igual a tal, se P1 for maior do que P2 e P2 menor do que 40. Se o P2 for menor do que o P barra 40, quer dizer que vai sobrar uma demanda para a empresa 1. Então ela vai conseguir vender. E aí o lucro dela vai ser o tanto que ela consegue vender aí, né? Residual, né? Peraí só um instante. Beber uma água. Então vamos lá. Aqui a gente está nesse cenário em que P1 é maior do que P2
e P2 é menor do que 40. Então o lucro vai ser dado por essa equação. E aqui o Q barra ele está tirando, né, da demanda. Então vai ser produzido 120 pela empresa 2 e ela vai vender tudo porque o preço dela é menor. E aí o que, quer dizer, menos do que 120, né, um pouco menos aí. E aí o que sobrar vai ser vendido pela empresa 1 pelo preço que ela cobra. Então aqui está quase certo. Só está faltando o quê, né? Só está faltando tirar o 120, né? Menos 120. Que é a quantidade máxima produzida. Então se fosse 80 no lugar do 200 estava certo, mas não é, então está errado. E aqui o item E, ele está dizendo que o lucro da empresa 1 será 1,5 se P1 for igual a P2. Então aqui é o caso em que elas cobram o mesmo preço, P1 igual a P2, e aí elas vão dividir o mercado, cada um vai ter metade do lucro. Então aqui está correto. Certo? Então essa questão aqui é verdadeira. E aí, difícil essa? Ok, então se caiu uma na prova aí parecida, vocês já sabem resolver, né? Vamos lá. Esse aqui é o modelo de Bertrand com produtos diferenciados, que é a mesma coisa do Cournot, né? Só vai mudar aí, em vez da quantidade, você usa o preço. Ok? Alguma dúvida aqui com relação a essa aqui? A 5? Então assim que eu não resolvi não, essa aqui já nem sei. Eu resolvi alguma aula. Mas o modelo de Bertrand, a gente não consegue usar as fórmulas, né? Porque as fórmulas, elas vêm de um certo tipo de modelo. Então, se ele for especificado um pouco diferente, a gente não consegue utilizar as fórmulas. Deixa eu ver aqui. A fórmula que tem no material para o modelo de Bertrand é quando a gente utiliza A menos P1, né, no caso, A menos PI, mais BPJ. Então, se aparecer um modelo assim, por exemplo, 10 menos 2P1 mais 3P2, a gente não consegue utilizar a fórmula para esse modelo. A gente só consegue se aqui for 1 e aqui for um B. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente consegue utilizar, né? O B é 1 e aqui já é um padrão, né? Então, esse aqui a gente consegue utilizar aquela fórmula que tem lá do material. Agora, se cai alguma coisa assim, vocês vão ter que resolver e colocar a resposta. Ok? Alguma dúvida aqui? Pode ir para frente? Vamos lá. Essa altura do campeonato, né, vocês já tem que saber fazer aqui essa questão 6 inteira, né? Tirando as vistas, né? Então vamos resolver isso aqui. Ele pede para construir o conjunto de estratégia de cada jogador e todos os equilíbrios de Nash em estratégia pura ou mista. Então, por exemplo, se a prova pede, qualquer prova, né? Não especificamente a nossa. Calcule todos os equilíbrios de Nash do jogo abaixo. Então você tem que procurar os equilíbrios em estratégia pura e procurar em estratégia mista. Lembrando lá daquela regra do número ímpar, né? Então, geralmente os jogos têm números ímpares de equilíbrio. Então vamos resolver isso aqui. O conjunto de estratégia do jogador 1 é formado pelas ações dele, porque no jogo simultâneo, ação é igual a estratégia. Então o jogador 1 ele joga cima
e baixo. Então esse é o conjunto de estratégia dele, cima, baixo. O jogador 2, ele joga esquerda e direita. Então esse é o conjunto de estratégia dele, esquerda e direita. E aí vamos calcular aqui o equilíbrio de Nash. Então vamos fixar as colunas e calcular aqui a melhor resposta para o jogador 1. Então fixando aqui esquerda, o jogador 1 escolhe entre 2 e 1. Então entre 2 e 1 ele escolhe o 2. Então, a gente vai e coloca aqui um traço embaixo do 2, simbolizando que essa aqui é a escolhida. E agora vamos olhar a outra coluna, direita, pelo jogador 2. Então é entre 0 e 3, a gente escolhe o 3. Então vamos colocar aqui o traço embaixo do 3. Agora a gente faz para o jogador 2, né? A gente fixa a linha e aí escolhe a melhor resposta do jogador 2. Então é 1 e 2. Aqui é entre as colunas, né? Então entre 1 e 2 a gente vai escolher o 2. E aqui é 2 e 0. A gente escolhe o 2. Então vamos agora ver o de baixo, né? Quer dizer, já vimos, né? Se nenhum par de estratégia foi escolhido, nenhum tem 2 traços embaixo, quer dizer que não tem equilíbrio de Nash em estratégias puras. Então, equilíbrio de Nash em estratégias puras não tem. Não existe. Se não existe em estratégia pura, e esse jogo aqui é finito, né? 2 jogadores, 2 estratégias, então vai ter um equilíbrio de estratégias mistas. Então vamos resolver aqui. Vocês têm dificuldade em resolver estratégia mista ou não? Então vamos fazer aqui passo a passo. É o mais difícil, é a estratégia mista. Espera aí. 3 e 0, né? Então aqui é cima, baixo, né? Esquerda e direita. Aqui é jogador 2, aqui é jogador 1. Então vamos lá. Estratégia mista quer dizer que os jogadores estão misturando, né? Estratégia é só pensar no misto quente, né? O misto quente ele mistura queijo com presunto. Então ele vai misturar aqui as estratégias. Então vamos fixar aqui letras simbolizando as estratégias mistas. O jogador 2 eu vou usar P. P não, né? Vou usar Q, né? Melhor o Q. Q. E aí, consequentemente, a outra vai ser o complementar, porque as duas têm que somar 1. Então vai ser 1 menos Q. Isso aqui é padrão desses tipos de jogos aqui, né? De 2 por 2. Então você dá aqui nomes para as estratégias mistas. E aqui para o jogador 1, a gente vai chamar de outra letra. Então eu vou chamar aqui de R, 1 menos R. Então as estratégias são o quê? Isso aqui é a estratégia mista do jogador 1, P1, que é R, 1 menos R. Quer dizer que ele joga a primeira entrada, é a primeira estratégia dele, cima, com probabilidade R. E ele joga a estratégia baixo com probabilidade 1 menos R. Ok? Isso aqui é a estratégia mista. Probabilidades. E P2 é Q, 1 menos Q. Se o jogo fosse simétrico, isso aqui ia ser igual no equilíbrio. Mas o jogo aqui não é simétrico, então não vai ser igual. Então, para encontrar a mista do jogador 2, a gente resolve para o jogador 1.
Para encontrar a mista do jogador 1, a gente resolve para o jogador 2. Certo? Então vamos lá. Vou resolver primeiro para o jogador 1. Então, a gente vai fazer o valor esperado da utilidade do jogador 1 de jogar cima. Dado que o jogador 2 está jogando a mista P2, essa mista aqui, tem que ser igual ao valor esperado do jogador 1 de jogar abaixo, a outra estratégia pura dele, dado que o jogador 2 está jogando P2. Então aqui é calcular os valores esperados. Então, cima, na mista P2, a gente vai ter aqui um payoff, que vai multiplicar a probabilidade P, mais outro payoff, que vai multiplicar 1 menos Q. E do lado direito a mesma coisa, um payoff que multiplica Q, mais um outro payoff que multiplica 1 menos Q. Agora a gente vai preencher esses payoffs. O lado esquerdo é cima. Então a gente fixa aqui o cima pelo jogador 1 e pega os payoffs dele. Ó. O 2 é com a probabilidade Q e o 0 é com a probabilidade 1 menos Q. Então é 2 e 0. E o lado direito vai ser o quê? 1 e 3. Certo? Então aqui o primeiro é 2 e o segundo é 0. E aqui é 1 e 3. É isso mesmo? 1 e 3? Ok. Então o lado esquerdo vai ser 2Q e o lado direito vai ser Q mais 3 menos 3Q. Então isso aqui vai dar o quê? 4Q igual a 3, né? Então o Q é igual a 3 quartos. Isso aqui tem sempre que estar entre o 0 e 1. Se você, por exemplo, acha que Q é igual a 2, então não existe estratégia mista. Isso aqui foi, né, aquela questão que eu passei para vocês resolverem. Você ia chegar em alguma contradição, então é porque não existe estratégia mista. Então, se o Q é igual a 3 quartos, 1 menos Q é igual a 1 quarto. Então, tá aí a estratégia mista do jogador 2. P2 vai ser igual a 3 quartos, 1 quarto. Q, 1 menos Q. Essa é a probabilidade de jogar à esquerda, essa é a probabilidade de jogar à direita. E aí, para o jogador 2, a gente faz o mesmo raciocínio. Só que agora a gente utiliza os payoffs que estão à direita da vírgula e as probabilidades do jogador 1. Então a gente vai pegar aqui. Esse 1 vai multiplicar o R. E o 2 vai multiplicar 1 menos R. Que é a estratégia mista, que é o valor esperado de jogar esquerda, dado que a mista do jogador 1. Então vamos escrever aqui. V2 jogar esquerda. Só que aqui a gente inverte, né? P1 esquerda vai ser igual ao valor esperado de P1 direita. Então aqui vai ter um payoff vezes R mais um outro payoff vezes 1 menos R. E aqui também um payoff vezes R. Fazer assim. Mais outro payoff vezes 1 menos R. E aí a gente vai preenchendo. O primeiro é esse 1 aqui e o 2. 1 está multiplicando o R. E o 2 está multiplicando 1 menos R. E aí o lado direito da equação vai ser o 2 e o 0. O 2 está multiplicando o R. E o 0, o 1 menos R. Então a gente resolve isso aí e acha do jogador, a mista do jogador 1, né? Então aqui vai ficar R mais 2 menos 2R igual a 2R. Então aqui vai dar
4, R igual a 2 terços. Então, o 1 menos R é igual a 1 terço. E aqui está a mista do jogador 1. É jogar 2 terços cima e 1 terço baixo. Ok? E aí, para calcular o payoff do equilíbrio de estratégias mistas, você tem que calcular isso aqui. V1 de P1, P2. Então isso aqui vai ser o quê? Um payoff vezes P vezes Q mais um payoff P vezes 1 menos Q mais um outro payoff que multiplica agora 1 menos P vezes 1 menos Q mais um outro payoff e aí o último, né? A última probabilidade. 1 menos P, 1 menos Q. Essas aqui são as combinações possíveis, né? Aqui é esquerda cima, aqui é esquerda baixo. Não, contrário, né? O jogador 1 é cima e baixo. Então é cima, esquerda, cima, direita, baixo, aqui tá repetido, né? Que é aqui. Baixo, esquerda e baixo, direita. Então são todas as possibilidades. São as 4 entradas da matriz. E aí você vai preenchendo. O primeiro é o primeiro payoff do jogador 1, que é quanto? Aqui. Vai colocar 2, depois o 0, depois o 1, depois o 3. Agora é importante vocês anotarem na ordem, porque o 2 ele está multiplicando o Q e aqui o R. Certo? O 0 ele está multiplicando 1 menos Q e o R. O 1 ele está multiplicando 1 menos R e o Q aqui em cima. Então é 2, 0, 1, 3. Vou colocar aqui. 2, 0, 1, 3. Então vai ficar. Aí aqui o P e o Q a gente pode substituir pelos valores que a gente encontrou, né? Quanto é que é o Q mesmo? O Q é 3 quartos. Tá aqui. E o P é quanto? Embaralhei foi tudo, né? O P é R, pessoal. Vocês aí nem pra me avisar. O R é 2 terços. Então a gente substitui, né? 2 terços. O Q é 3 quartos. Que multiplica 2. E assim vai. Aí calcula esse valor aí no final, vai dar um valor esperado. Ok? Se for jogo de soma 0, vai dar 0 esse valor esperado. Que nem esse aqui, né? Esse aqui do pedra, papel e tesoura. Esse valor esperado ele vai ser honesto. Ó, é uma coisa que às vezes muitos alunos confundem. O equilíbrio são pares não, né? É uma coleção, né? Um vetor de estratégia. O payoff desse vetor de estratégia não é o equilíbrio, né? O equilíbrio é o quê? É isso aqui. P2, 3 quartos, 1 quarto. E o P1 tendo 2 terços, 1 terço, né? Esse aqui é o equilíbrio de Nash. O payoff associado a isso aqui, aí você vai calcular. Certo? Mas está correto o que você estava falando da questão do payoff, né? Esse payoff aqui do valor esperado. Esse aqui. E o V2, P1, P2. Esses são os payoffs do equilíbrio de Nash. Ok? Aí então, esse item C aqui da questão 6 eu fiz um vídeo, né? Só para ele. Vocês podem ver lá. A questão 7 é o mesmo raciocínio lá
do vídeo também, né? Que você... Lá no vídeo eu estou trabalhando com o match pennies, né? O combinar moedas. E aqui é um pouco diferente. Aí você vai fazer aquelas curvazinhas lá, que tem até a curva nazista, né? Mas não é nazista, tá, pessoal? Não sei por que os livros colocam isso aí. Mas isso aqui vocês não precisam saber, não. Vocês precisam saber resolver esse equilíbrio aqui de estratégias mistas. Tá? Agora vamos fazer aqui a 8 rapidinho, só pra gente encerrar hoje. E aí outro dia eu combino de fazer outra questão com vocês. E eu vou fazer um vídeo só específico da 9. A questão 8 é quando a gente tem 3 jogadores, tá? Representando aqui nesse gráfico. Então aqui a gente olha, o jogador 1, ele escolhe entre linhas, certo? Então, bar e casa. E o jogador 2, ele vai escolher entre colunas, também bar e casa, né? Então ele escolhe aqui entre as colunas. Só que o jogador 3, ele escolhe entre matrizes. Ou ele está aqui nesse cenário, ou ele está aqui nesse outro cenário, tá? Então vamos calcular o equilíbrio de Nash. Então a gente vai comparar do jogador 1 primeiro. Então a gente fixa todos os outros e escolhe do jogador 1. Então vamos fixar aqui bar pelo jogador 2. E o jogador 3 já está fixo também bar. Então entre menos 4 e 1 a gente escolhe o quê? Entre menos 4 e 1 a gente escolhe o 1. Então traça aqui. Agora vamos para o outro. Agora aqui, para esse aqui. Entre menos 4 e 1 a gente escolhe 1. Agora a gente pula para outra matriz. 4 e 1, 4. Menos 1 e 1, 1. Certo? Agora vamos fazer para o jogador 2. O jogador 2 a gente compara entre colunas. E aí o payoff dele é o do meio, né? O segundo. Então vai ser menos 4 com 1. A gente vai escolher o quê? 1, né? Então traça aqui. Aí vamos para de baixo. Menos 4. 1. Aqui. Agora o lado direito, né? A outra matriz. 4 e 1. Escolhe o 4. Menos 1 e 1. Escolhe o 1. Agora por fim falta só o do jogador 3. Aí o do jogador 3 é o mais difícil, né? A gente vai comparar entre as matrizes. Então eu vou colocar aqui. Então vamos fixar aqui bar pelo jogador 1 e bar pelo jogador 2, certo? Então o jogador 3 ele vai escolher entre 6 e aí a gente vai para outra matriz, ó, bar e bar. Tem que ser as mesmas estratégias. Então ele vai escolher entre 6 e 1. Entre 6 e 1 ele escolhe o 6. Então vamos colocar aqui. Esse foi só pra mim, mas tá cortando. Tá cortando, né? Mas deu pra entender isso aqui ou não? Então, vamos lá. Então vamos tirar agora esse aqui, certo? A gente vai continuar bar pelo jogador 1. E agora a gente vai colocar casa pelo jogador 2. Então é esse e esse outro aqui, ó, casa. Então a gente está comparando o 4 com o 1. Então entre 4 e 1, a gente vai escolher o quê? 4, né? E agora a gente vai fixar casa pelo jogador 1. Então a gente fixa aqui casa pelo jogador 1. Casa pelo jogador 1. E aí vamos fixar bar pelo jogador 2. Bar e bar. Então ele vai escolher entre 4 e 1. Ele escolhe o 4. E depois ele vai mudar agora o jogador 2, em vez de ser bar, ele vai escolher casa. Então é aqui e aqui. Então vai ser entre menos 4 e 1. Aqui o menos 4 e aqui o 1.
Então ele vai escolher o quê? 1. Então o único que tem 3 traços embaixo é esse aqui, né? 1, 1, 1. Aí o 1, 1, 1, quais são as estratégias? Casa, casa e casa. Ou seja, todo mundo fica em casa estudando, né, para a prova. Beleza? Então o equilíbrio de Nash é casa, 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 com payoffs 1, 1, 1. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então eu vou fazer a questão 9. Vou fazer um vídeo dela, certo? E aí a gente combina outra data. Pode ser segunda-feira, né? Antes da prova, de tarde. Para tirar aí mais dúvidas e resolver alguma dessas outras aqui, tá? Infelizmente eu vou ter que sair agora. E aí depois a gente continua. Ok, pessoal? Tudo bem?